Olá! Você já parou para pensar o que pode atrapalhar ali o processo de aprendizagem da leitura e da escrita dos seus alunos? Bom, gente, vem comigo que eu vou te explicar. Mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também ativa o sininho para não perder nada, ok? Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Danielle Dutenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. Hoje a gente vai falar sobre um tema ali que é super importante e fundamental para todos os professores. Porque se a gente consegue entender onde está a dificuldade dos nossos alunos, a gente consegue atuar exatamente naquele ponto para tentar ali reduzir essa dificuldade e fazer com que a criança avance. Mas antes eu quero conversar com vocês, porque aqui nesse canal eu deixo para vocês muitas informações sobre alfabetização. São vários vídeos aí com muito conteúdo do que vocês podem fazer na sala de aula. Mas se vocês querem uma coisa mais formalizada, que seja ali para aprofundar o conhecimento que vocês têm sobre alfabetização, que vai desde o início ali, quais são as habilidades, o que precisa mudar no cérebro e o que acontece dentro ali da nossa cabeça para que a alfabetização aconteça, e vai até muitas atividades e muitas estratégias que a gente pode utilizar em sala de aula para estimular os nossos alunos. Nós criamos aqui na Multisaberes uma trilha de conhecimentos com 5 cursos que vão te ensinar tudo, exatamente tudo o que vocês precisam aprender sobre alfabetização, ou o que falta ali, de conhecimento para que você entenda esses problemas de dificuldades, o que fazer com aquele aluno que não consegue aprender. Então, toda essa trilha vai estar aqui no link aqui embaixo para vocês conferirem as vantagens de serem nossos alunos, ok? Bom, mas vamos lá. A leitura e a escrita, elas são competências fundamentais para que a criança se desenvolva, Ela também é a base ali do sucesso, não só escolar, mas também da vida. Então, para a gente conseguir ajudar ali aquelas crianças em todos os aspectos que são primordiais para que a aprendizagem aconteça sem tropeços, é importante que a gente entenda onde pode ser que esteja esse tropeço, gente? Qual é a dificuldade? Onde está aquela pedra ali que a gente precisa remover? O primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui são os fatores cognitivos, Então, de fato, a aprendizagem dessa criança. Para a gente aprender a ler e escrever, muitas habilidades precisam ser estimuladas nesse processo para que ele aconteça ali, então, sem nenhuma dificuldade. E aqui no canal, eu sempre falo para vocês que a consciência fonológica é muito ali abordada em vários cursos, em várias pessoas ali que falam aqui na internet mesmo, ou nas escolas, ou em todos os lugares. Mas ela não é suficiente para que a criança aprenda a ler e escrever. Além da consciência fonológica, a gente ainda precisa estimular a memória, o acesso lexical, as habilidades semânticas, que são o vocabulário daquela criança, habilidades visuais, habilidades motoras e ainda habilidades ortográficas. Se a dificuldade dessa criança estiver em qualquer uma dessas habilidades, a gente precisa aprender a lidar e a estimular de uma forma adequada, porque senão a criança vai sim tropeçar ali naquela habilidade que está em falta ou que a gente não estimulou. E muitas vezes essas habilidades são estimuladas desde a educação infantil. Mas quando elas não são bem feitas, ali no primeiro ano e no processo de alfabetização, a gente precisa dar uma estimulada a mais para que essa criança realmente compreenda e consiga superar aquelas dificuldades que ela vem demonstrando ali em alguns aspectos. Você já teve algum aluno que sabe todas as letras, que conhece todos os sons, E a consciência fonológica parece que tá tudo ok, mas ela ainda não consegue ler? Faltam essas outras habilidades, certo? Então a gente precisa estimular cada uma delas. Não é só a consciência fonológica que resolve todos os problemas do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Mas um segundo ponto ali que a gente precisa discutir são as funções conativas. Por acaso, você já ouviu falar o que é uma função conativa? A função conativa é o estado de preparação do nosso organismo para aprender. Bom, as funções conativas, elas têm fatores que podem ser facilitadores desse processo de aprendizagem, como a criança demonstrar interesse,
por aquele aspecto que está sendo ensinado, a criança estar motivada para aprender e também a criança estar curiosa ali sobre aquele assunto. Ela também pode trazer fatores que inibem ou até impedem a aprendizagem. Então, se a criança estiver muito cansada, ela vai ter dificuldade para aprender. Se ela for muito frustrada, então ela tenta várias vezes, mas não consegue. E também a questão da indisciplina, não só dessa criança, mas da classe inteira, pode afetar ali o processo de aprendizagem dessas crianças. Vocês já tentaram, já passaram por alguma questão ali de não conseguir prestar atenção naquela aula que você foi assistir, ou naquela palestra, ou naquele congresso, porque naquele dia você não tinha dormido bem, ou porque estava com fome, ou porque estava com sede, ou até porque precisava ir ao banheiro? Bom, gente, é complicado, né? Então imaginem aí as crianças, né? Como elas se sentem se elas não dormiram bem e tiveram que ir para a escola. Se elas foram dormir tarde, tiveram uma noite ruim e elas têm que estar lá na escola. E naquele dia ela não consegue se concentrar e a gente persevera ali. Não, tem que prestar atenção, não sai do lugar. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança para também poder ajudar nesses momentos. E além disso, né, não só o cansaço, a fome e tudo, mas e a questão da frustração, né? Você já parou para pensar ali se você teria forças para perseverar e mudar uma situação que te disseram que era impossível? Ah, você nunca vai conseguir fazer isso. Ah, depois de inúmeros fracassos, então a criança tenta ler, não consegue. Ela tenta fazer a conta de matemática, não dá certo. Ela tenta fazer isso, nada dá certo. E essa criança fica frustrada, dia após dia, vivenciando essa frustração, né? Então, esses inúmeros fracassos ali que ela vivencia na vida dela, né, podem acabar virando um ciclo ali que realmente impede que essa criança progrida no processo de aprendizagem. Mas ainda a gente precisa pensar na questão da indisciplina. E se você já parou para pensar quão difícil é prestar atenção numa palestra, se as pessoas estiverem conversando ao redor, ou se tiver com muito barulho, se o lugar estiver todo desorganizado, tem pessoa em pé, tem pessoa sentada, tem pessoa conversando do seu lado. Então, tudo isso, gente, atrapalha o processo de aprendizagem. Então, na sala de aula também é assim. Imagina aquela criança que tem uma questão de atenção e ainda tá todo esse burburinho em volta, toda essa questão, cai um estojo, cai uma cadeira, uma criança levanta para ir ao banheiro, outra criança está conversando do lado. Então, tudo isso, gente, interfere no processo de aprendizagem. E você já prestou atenção se você consegue aprender ali num lugar que você não é respeitado, não se sente respeitado, que as pessoas que estão ali nem olham na sua cara, ou as pessoas que estão ali não acreditam que você pode aprender sobre aquilo, pensam, nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Nem faz parte desse convívio. Você já pensou se essa criança se sente assim na sala de aula? Se ela é bem vista pelo grupo, se ela é aceita pelo grupo e se isso realmente interfere ali no processo de aprendizagem? A ciência diz que todos esses fatores, eles interferem no processo de aprendizagem e ainda mais, eles geram sentimentos de incompetência, desprazer, desconforto, insegurança nessa criança e com certeza esses fatores podem até impedir o processo de aprendizagem. Mas, pensa comigo, isso infelizmente ainda não é tudo. A gente ainda precisa prestar atenção, estão se desenvolvendo as habilidades executivas ali, as funções executivas dessa criança. Então, por exemplo, a atenção, que ela é fundamental para a aprendizagem. Então, se essa criança ela tá com dificuldade ali na atenção seletiva, né, de focar no estímulo específico, ou então na atenção alternada, que é quando ela precisa mudar de foco ali para uma diferente tarefa. Então, ela tá fazendo uma coisa aqui, ela precisa mudar e fazer outra coisa. Ou então naquela atenção sustentada, né? Porque ela precisa manter o foco por um tempo maior, né? Ali para que ela consiga aprender. Ou até naquela atenção dividida, que é como ela vai lidar com várias atividades ou mudanças ao longo do dia ali. Então a gente prestar atenção em como está a atenção dessas crianças e não só naquele momento, mas se ela consegue ter esses diferentes tipos de atenção, também é importante para o processo de aprendizagem.
E outra questão aí de funções executivas é a flexibilidade cognitiva. Então, como é que essa criança tem se adaptado ali no processo de aprendizagem? Como é que ela adapta o pensamento dela com uma determinada mudança ali, né, de informação? Como é que ela pensa essa mudança? Como é que ela reflete sobre isso? Como é que ela muda de estratégia para conseguir um resultado diferente? Então, essa habilidade de flexibilidade cognitiva, ela é essencial para a aprendizagem, porque ela trabalha ali com diferentes situações durante o dia e ela precisa saber lidar com essas situações para que ela consiga aprender e não ficar focada ali só naquilo que já passou. Se ela não tiver essa flexibilidade cognitiva, ela vai ter dificuldade nessas mudanças que acontecem de uma aula para outra ou de uma atividade para outra, ok? Além disso, a gente ainda precisa entender como é que está o processo de memorização dessa criança. A memória, ela é a base do armazenamento daquela informação dentro do nosso cérebro. Então, não só desse armazenamento, mas de como essa informação vai ressurgir quando ela precisar ali utilizar essa informação no dia a dia. Ela é uma habilidade fundamental para que a criança consiga reter a informação dentro do cérebro e ainda buscar essa informação quando ela precisa aplicar no dia a dia dela. Como é que está essa função aí dentro do cérebro dela? Ela está conseguindo localizar aquela informação quando é necessária? Então esse acesso tá fácil ou ela fica perdida ali naquele processo? E a gente ainda tem que pensar em como está o processo de autorregulação dessa criança, porque não só a gente precisa entender essa criança, mas ela mesma precisa se entender, se autorregular. Então ela precisa monitorar o próprio aprendizado, o que ela já sabe, o que ela não sabe ainda, o que ela entende que ela já aprendeu e o que falta. Será que ela entende tudo isso? Como é que ela faz para ajustar as estratégias se ela não entender tudo isso? Então ela não consegue fazer esses ajustes, então a gente precisa orientar essa criança para que ela consiga realmente se autorregular e entender quais ajustes são necessários ser feitos ali naquele momento. Como é que ela faz para se manter motivada para aprender? Porque se ela estiver frustrada, se ela estiver ali desanimada para aprender, ela não vai aprender. Ou às vezes ela até sabe, mas ela nem quer te mostrar, certo? Aquele aprendizado, porque para ela é melhor que todo mundo saiba que ela não sabe mesmo, né? Assim ninguém cobra tanto. Todos esses aspectos, eles são importantes e eles interferem no processo de aprendizagem. Mas ainda nós precisamos prestar atenção se o ambiente, né, em casa ou até na própria escola, ele é estimulador, porque a criança que ela tem mais contatos com livros, que ela tem mais oportunidades ali para interagir, não só na escola, mas em casa também, ela é uma criança mais estimulada, né, que tem ali um processo mais fácil para aprender. E a criança que tem o contrário, né, que ela tem pouco contato com o livro, ela chega em casa e não tem ninguém para conversar, porque os pais estão trabalhando, ou ela não tem com quem conversar ali, ela fica no mundinho dela, brincando sozinha, ou até ela tem as vivências ali limitadas, né? Então ela não conhece, ela não sai para passear, ela não tem outras vivências, não brinca com outras crianças. Então tudo isso, gente, vai interferir no processo de aprendizagem dessa criança. E além de tudo isso, né, gente, a gente ainda precisa prestar atenção, então, nos fatores de risco. Eu tenho um vídeo que eu já fiz aqui para vocês, então, se você não viu esse vídeo e precisa entender ali quais são os fatores de risco, eu vou deixar aqui para vocês no link aqui embaixo, para que vocês consigam acessar esse vídeo e entender ali quais são as dificuldades que a criança pode ter como fatores de risco que impedem, né, ou até atrapalham ali o processo de aprendizagem, ok? Mas vocês viram o quantos, né, pontos ali a gente precisa entender que interfere no processo de aprendizagem dessa criança. E se você quiser saber como solucionar todos esses desafios aí que o professor tem, né, muitas vezes todos juntos dentro da sala de aula, então a gente tem a trilha de conhecimentos, né, que nós criamos com 5 vídeos. Aproveitem, porque nós estamos com uma promoção de Black November.
E não se esqueça também de curtir o nosso canal, de ativar o sininho e também deixar o seu like para que mais professores aí consigam localizar o nosso canal e também aproveitar todo o conteúdo que nós deixamos para vocês, ok? Até o próximo vídeo!